Beleza. Pai, Senhor, de toda a terra, de todo o universo, queremos profundamente te agradecer, então, por esse momento que para nós é tão especial. Essa mentoria tem uma representação, uma significância muito grande para nós, aonde nós dedicamos um tempo ao Senhor, para louvar ao Senhor, para conhecer mais da vida do Senhor e também do seu reino. Que o Senhor possa sempre nos iluminar, iluminar o nosso conhecimento, iluminar a nossa consciência e que possamos conhecer profundamente o que o Senhor quer nos dizer hoje com as suas palavras e que possamos conhecer mais de Ti, ó Pai, conhecer mais de todo o seu plano, que possamos ser um instrumento do Senhor para perpetuar essa palavra e salvar vidas, conduzir pessoas ao reino, e que essa mensagem, Senhor Jesus, possa destravar todas as pessoas que estão presas, que estão até num processo de escravidão, e que essa palavra possa ser luz, possa ser libertadora. E que possamos desenvolver, edificar esse ministério para que mais e mais pessoas tenham acesso ao reino do Senhor. Esse reino que é tão seleto e que as pessoas estão esquecendo de conquistar. Nós estamos aqui como uma boa terra preparada para receber a tua semente, Senhor. A boa semente que, sendo semeada, gerará muito frutos e frutos e frutos, e é isso que nós queremos desenvolver cada vez mais. Obras de justiça, obras de justiça, obras de justiça. Permita que os nossos corações estejam abertos para o vosso entendimento e que possamos receber a palavra do Senhor. Que o Senhor possa abrir ainda mais os nossos olhos, que o Senhor possa também fazer com que os nossos ouvidos consigam ouvir essas dimensões espirituais e que possamos também traduzir o que tem por trás da letra, a rema, o que está atrás do logos, assim como possamos ser cheios da vida do Senhor e te pedimos para que possamos compreender profundamente essa palavra do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. 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 Então, hoje eu quero começar falando, tá? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre primogenitura, mas Ah, sim. isso, mas antes disso, deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver como é que eu vou compartilhar aqui a tela. Peraí só um pouquinho. Compartilhar. Aqui. Aqui. Então, nós vamos começar falando sobre o Deus Salvador e nós vamos entrar na primogenitura, que é uma das coisas que a gente viu que nós iríamos também abordar nesse treinamento, tá? Então, pegando um gancho da aula anterior, Ok. que nós estávamos falando sobre justiça ainda, só para relembrar. Então, Deus, ele não é apenas o juiz, o nosso juiz, por causa da sua justiça, mas ele é também o nosso Deus Salvador. Ele é o nosso Deus Salvador porque ele nos ama. Amém? Amém. Deus não é apenas o nosso juiz por causa da sua justiça, mas ele é também o nosso Deus Salvador porque ele nos ama. Amém. Você viu que aqui Deus Salvador está com hífen? Tá. Vi. Para que isso? Para se tornar uma coisa só. Aham. Uma coisa só. É o Deus Salvador, uma coisa só. Não são duas, é duas palavras, mas um significado só. Então, Deus não é apenas o nosso Isso é o juiz por mesmo causa. ser, né? Hã? Duas palavras referindo-se ao mesmo ser. O mesmo ser. Exatamente. Então, nós já sabemos que Deus julgou o homem segundo a sua justiça, após o homem ter pecado lá no Jardim do Éden. Ok? Ok. Contudo, porque Deus amou o homem, ele também prometeu que salvaria o homem. Então, nós fomos julgados pela justiça de Deus. Mas como Deus nos amou, ele também prometeu nos salvar.
Então, o Aham. direito de primogenitura do homem é conter Deus como vida. Fala assim comigo, Leide, ó, o meu direito de primogenitura É direito de primogenitura, é conter Deus como vida. é conter Deus como vida. É, eu vou botar aqui na tela, ó, conter Deus como vida. O O homem, direito de ó, primogenitura do o homem homem é foi conter. feito por Deus para conter a sua vida dentro dele. Aham, E esse é o nosso direito de primogenitura. O direito de primogenitura significa que algo é seu, aham, que você tem esse direito por nascença, aham, tem direito por nascimento. Todo homem, ao nascer, ele tem esse direito de conter a Deus como vida, tem o direito de ter Deus dentro de si. aham. O direito Porque ele de. tem a vida de Deus, né? Como? Porque ele tem a vida de Deus, né? Dentro dele. Dentro dele. Poderoso isso. Ó, isso é muito poderoso, hein? Tu sabe que eu estava fazendo uma reflexão, eu tive um sonho sobre a nossa aula de João Batista e tive uma grande Aham. sacada, porque olha só, o Espírito Santo, ele foi revelado para todos depois que Jesus ressuscitou, não é verdade? É. O Espírito Consolador, ele mandou um Espírito para nós. Depois eu quero falar mais sobre esse Espírito. E João Porque ele até Batista, falou antes, né? hã? Ele até falou antes dele, né? Só que os discípulos estavam voando, né? Mas olha só que reflexão profunda é essa. Talvez você nunca tenha ouvido, mas foi um encaixe na nossa aula. Ainda bem que a gente abordou aquilo ali. Porque se João Batista morreu antes de Jesus ressuscitar, significa que ele não recebeu o Espírito Santo como nós recebemos hoje. Uhum. Ele poderia ser o maior dos homens, nascido de mulher, dos profetas, mas ele era menor ele era maior na terra, mas ele era menor do que o menor no reino. Verdade, Mike. Não é nada, não era nada. Então, o Espírito Santo é uma coisa muito poderosa que nós recebemos após a morte de Jesus. Então, o João Batista. Porque assim, ó, no Antigo Testamento, a gente vê que algumas pessoas às vezes têm a cobertura do Espírito Santo. Uhum. Cobertura, o revestimento, sabe? O próprio Jesus ali, quando ele é batizado por João Batista, ele recebe, né, o Espírito Santo através de uma pomba, lembra? Lembro. Agora, depois que ele ressuscitou, nós recebemos agora o Espírito Santo dentro de nós, ele vem morar dentro de nós, o nosso coração. Uhum. Isso é muito poderoso. Então, foi uma reflexão que e até vou procurar me aprofundar, estudar mais sobre isso também para trazer mais elementos para ti. Mas aqui eu queria voltar nessa questão do nosso direito. Nós temos um direito de nascimento, né? Todo homem, ao nascer, ele tem o direito de conter Deus dentro de si, ok? Ok, Mike. E aí nós vamos pegar um exemplo assim, ó, vamos pegar um jovem príncipe, o pai dele é rei, tá? E o reinado dele, para ele reinar, para ele se tornar um rei, para ele usufruir de todos os privilégios de ser rei, Uhum. o pai dele precisa morrer para ele ser rei. Mas olha só, ele é príncipe, ele não é rei ainda. Mas se ele for sequestrado e levado assim para uma outra terra, para um outro país, o príncipe poderia perder o seu direito de primogenitura, Não, sabendo que ele ainda continua sendo filho do rei? Será que ele teria o seu direito numa outra terra? Ó, hum, morreu agora recentemente a rainha Elizabeth. aham. E pelo direito de primogenitura, quem que se tornou rei? O príncipe Charles. O príncipe Charles, agora é rei Charles. E o príncipe Charles, aqui agora é rei Charles, ele tem dois filhos que agora são príncipes, o príncipe William e o príncipe Harry.
né? Esses Aham. dois, quem é o primogênito? É o William. Então, Nem sei qual dos dois é mais velho. é o William. Então, por nascimento, se o rei Charles morrer agora, o William tem o direito de ser rei. Então, direito de primogenitura, ele é uma coisa já desenvolvida por nascimento. Aham. Mas vamos supor que o príncipe Williams ele seja sequestrado. Aham. É que a gente traga ele para o Brasil. Então ele está longe da Inglaterra, ele está longe da sua terra, mas ele continua sendo filho do rei Charles, sim ou não? Sim. Ele perdeu a primogenitura, o direito da primogenitura? Não. Muito bem. Então, quando o homem pecou e foi lançado fora do jardim, ele não perdeu o direito de reinar aqui sobre a terra. Por que, Aham. Leide? Porque ele tem esse direito por O nascimento. nascimento. É verdade. Por isso que lá em Apocalipse 5 diz que Jesus comprou para Deus de toda a tribo, língua, nação e os fez reis e sacerdotes. Aham. E eles reinarão sobre a nação, todas as nações da terra, somos nós. Porque reinar é um direito de nascimento de todo homem. Aham. Faz sentido? Muito. Total. É forte isso, não é? É, bastante. Direito de nascimento. Olha só, quando o homem foi enganado por Satanás para que ele viesse a desobedecer a Deus e ele viesse a desenvolver uma vida caída, satânica, demoníaca, o homem foi sequestrado e ele foi Aham. afastado do propósito de Deus. Então ele Aham. perdeu o seu direito de primogenitura. Que direito é esse? De conter Deus como vida. Perdeu a Por que que ele conexão. perdeu? Tá? Como a gente falou, ele não perde. No caso do homem, ele perdeu. É, porque é como se ele fosse sequestrado. Ele foi sequestrado. E aí, Aham. sobre o domínio de Satanás, ele não pode ter mais Deus como vida dentro dele. Por isso que ele Aham. perde a primogenitura. Uhum. Porque veja bem, apesar de ele continuar sendo filho do rei, quando você está sequestrado num outro país, por exemplo, você não pode reinar. Consegue compreender? É, O, o, sim, o príncipe verdade. Williams não consegue reinar aqui no Brasil. Mas é um Aham. direito, mas é um direito legalmente seu. É um direito É. legal. Então, como que o homem é legalmente herdeiro de Deus, mas ao mesmo tempo, ele está sequestrado por uma natureza caída, uma natureza maligna, uma natureza Aham. demoníaca. Você entende, né, Leide, que a natureza Entendo. humana é uma natureza demoníaca, é uma natureza caída? Aham. E que Perfeitamente. tudo isso pecado, natureza caída, é a mesma coisa que natureza demoníaca. Aham. A natureza caída é a própria natureza de Satanás em nós. Exatamente. A natureza Exatamente. caída é a própria natureza de Satanás em nós. E agora, Tanto que naturalmente a gente quer fazer a vontade dele, né? tu vê. E aí eu lembro daquela frase do Chapolin Colorado. E agora, quem poderá nos ajudar? Né? Então Deus, ele nos promete um Salvador. O Salvador, Uhum. veja bem, ele é prometido por Deus. Mas antes de nós vermos sobre o Salvador prometido de Deus, eu quero então falar sobre a primogenitura. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais sobre a primogenitura. Vou botar aqui, Vamos. primogenitura. Isso aqui. Então, a palavra primogenitura é muito pouco compreendida no Brasil, tá? Aham. Porque existe uma grande diferença, Leide, entre a bênção de Deus e a primogenitura. É? É, uma coisa é uma coisa, a gente estudou bem a bênção de Deus, é uma coisa,
e o direito da primogenitura é outra. Lá em Gênesis 25, do versículo 19 até lá o 25, 26, vai falar do nascimento do Esaú e do Jacó. Aham, E essa narrativa, né, ela começa falando das gerações ali de Isaac. Rebeca, que é a esposa de Isaac, ela era estéril, mas Isaac orou aham, muito para Deus, ele orou insistentemente, né? E insistentemente, quando a gente vê isso, quer dizer que ele orou até que aquilo se concretizasse, tá? E ele, aham, junto com Rebeca, concebeu gêmeos. E durante a gravidez, Rebeca sentiu uma luta intensa entre os dois, né? E ela foi consultar o Senhor. Ela sentiu uma luta ali dentro dela, muito forte. Ela foi perguntar ao Senhor. E o Senhor revelou que duas nações estavam em seu ventre e que o mais velho serviria ao mais novo. mais novo. Então, os filhos, né, Esaú e Jacó, eles nascem e Esaú nasce como sendo primogênito, ok? Vamos ver esses versos aqui rapidinho, Lady, Vamos. aqui na tela, ó. E estas são as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. E Isaac tinha 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, e o arameu de Padã Aram, irmã de Labão, o arameu. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porque era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. Agora também o 22, 23. E os filhos lutavam dentro dela. Então disse: Se assim é, por que sou eu assim? E foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: Duas nações há no teu ventre, e dois povos se dividirão das tuas entranhas. E um povo será mais forte do que o outro, e o maior servirá ao menor. Então presta bastante atenção aqui agora, olha só. Jacó, ele já nasce com a bênção de Deus. Uhum, Deus está profetizando que o mais novo será o Senhor e que uhum, o mais velho servirá ao mais novo uhum. e que um povo que será mais fraco do que o outro, que teremos dois povos, um mais fraco e um outro mais forte, É, e que ambos serão duas nações, uhum, mas que uma será mais forte do que a outra. E o mais velho vai servir ao mais novo. Então, Jacó, ele já nasce com a bênção de Deus. uhum. Ele não roubou a bênção de Deus. Ele não enganou ninguém para pegar a bênção de Deus. Ele já recebeu isso por profecia de Deus ali com Rebeca. Ele não precisaria enganar. Não. Nós vamos ver que Ele ele não já enganou. Olha, vamos prestar atenção. Nós vamos ver a história bem detalhada, porque existe uma grande deturpação da igreja brasileira nessa história. E aí é, nós vamos desvendar isso, tá? Nós vamos bora. desvendar isso. Então, a primeira coisa que nós temos que fixar bem é que a bênção de Deus sempre foi de Jacó. Então, para a gente não confundir bênção de Deus com a bênção da primogenitura. Uhum, Porque Esaú era o primogênito, mas quem tinha a bênção de Deus ali era Jacó. uhum. Porque as pessoas elas não sabem a diferença dessas duas coisas. Então, É verdade. só para fixar bem, tá? A bênção de Deus não é a bênção da primogenitura. Uhum, E que Jacó, ele já nasceu com a bênção de Deus. E quem já nasce com a bênção de Deus não precisa enganar ninguém. é verdade. Glória a Deus. Agora nós vamos ver o 24, 25 e o 26 na sequência. E cumpridos os dias para dar à luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. E saiu o primeiro, ruivo e todo como um vestido de pelo. E chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrado
agarrada a sua mão ao calcanhar de Esaú, e foi chamado o seu nome Jacó. E Isaac tinha 60 anos quando os gerou. Então, eu vejo também que o nome Jacó, ele é traduzido erroneamente por Como muito, enganador. como enganador. A tradução do hebraico é Yaakov, tá? Yaakov, Aham, o nome já diz, é aquele que agarra. Ele agarrou, aham. entendeu? É aquele que agarra, tá ali Está agarrando bem a mão. explicado aí no verso, né, que ele foi chamado assim, porque nasceu agarrado no calcanhar do irmão, né? Pronto. Então, né, já está aqui bem especificado. Olha só, vamos ver o 27. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo. Mas Jacó era varão simples, habitando em tendas. Então ele vivia mais ali com a Rebeca, né? Ali cozinhando, vivendo. Então a primeira coisa que nós precisamos quebrar aqui é entender muito bem que Jacó não era um ladrão, não era um enganador, tá? E Uhum, não é esse o significado do nome dele em hebraico. O nome em uhum, hebraico dele significa agarrar. E Esaú, Leite, olha só isso aqui, vem uma revelação agora poderosa aí para você, olha só. uhum, A gente viu na última aula um texto que falava do primeiro Adão e do último Adão. Esaú, ele nasce como um tipo de Adão. uhum. E Jacó, ele nasce como um tipo de Cristo. É, né? Então, por isso que Esaú nasce primeiro, porque ele nasce como Adão. Adão não nasceu primeiro e não foi primeiro Adão. Uhum. E Jacó, ele nasce como um tipo de Cristo, como o segundo Adão. Que na verdade não é o segundo, é o último. Não sei por que que fala tanto segundo, é o último Adão. E eu sei que É. muita gente fala segundo Adão, mas o correto é o último Adão. E ele Uhum. nasce para agarrar o irmão que tinha se perdido. Para quê? Para trazer ele de volta para a essência, para a origem. O ventre fala de muita coisa. O ventre fala de origem, fala de essência, Uhum. nascimento. Então, Jacó, ele é o último Adão, é uma tipologia de Cristo. Então, ele queria trazer Esaú de volta para a origem, porque ele já viu que ele tinha se perdido, que é o primeiro Adão. Esaú significa o primeiro Adão, que mais tarde Uhum. ele vai ser chamado de Edom, que vem da palavra Éden, que na verdade vem da palavra Adamá, que quer dizer terra, quer dizer terra. Uhum. Então, Uhum. Edom, tá? Edom é vermelho como a terra, esse vermelho aqui da tela, mais ou menos, tá? Então, Esaú é vermelho, tá? Por isso que ele é chamado de vermelho. Nós vamos ver esse texto aqui como ele é chamado de vermelho, Esaú. É, no verso anterior já falou que ele era ruivo, né? E já também tem essa coisa. Então, Esaú é uma tipologia de Adão, o primeiro homem que se perdeu. E Jacó é uma tipologia de Cristo, que veio trazer de volta a origem. Uhum. Veja que ele nasce agarrado ao pé de Esaú para trazê-lo de volta à essência, para a origem, para trazê-lo de Glória. volta para o lugar onde ele se perdeu, o Éden, a origem. Bem interessante isso, Mike. Eu não tinha pensado assim. É, Por isso que é importante estudar profundamente, né? é. Então, eu vejo também dentro da nossa teologia brasileira, muitos teólogos, já vi teólogo assim, porque assim, ó, o Leide, teólogo, para o cara ser teólogo não é estudar só teologia, não, ele tem que desenvolver teologia, né? Ele tem que ler um livro, Uhum. por exemplo, isso aqui, ó, Introdução à Interpretação Bíblica, ó, só a grossura de um livro desse aqui, né? Então, o Isso é cara só a introdução, né? isso aqui é só de interpretação. Mas a teologia, o cara tem que escrever e fazer teologia para ele se tornar. Porque assim, ó, um cara que faz direito, ele não é advogado. Ele tem que passar na Uhum. OAB para ser advogado, entendeu? Uhum. E o cara que faz teologia, ele não é teólogo, porque tem muita gente que se diz teólogo, mas ele só fez o curso de teologia. Tá. É, não produziu nada. Para ser teólogo, ele tem que produzir. Tá começando a pegar. Uhum. Então eu vejo uma injustiça que muita gente
associa Jacó como se ele fosse um homem ruim, mas Deus nunca ia fazer isso, tá? Nunca ia fazer isso. Então eu vejo isso como uma deturpação já do início da história de Jacó. Vamos ver então agora aqui o 28. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Então, Leide, por que será que Rebeca amava a Jacó e Isaac amava mais a Esaú? E é sempre muito Segundo, importante nós fazermos essa pergunta, porque eu considero que a nossa fé ela está baseada em perguntas. A gente tem que perguntar, questionar, ir a fundo, entender a profundidade de cada situação, né? verdade. Então, olha só, Isaac amava Esaú porque Esaú, ele era Caçador. forte, ele era caçador, né? E outra coisa muito marcante aqui é a ideia, tá? Da bênção do primogênito, que é uma cultura hebraica, é uma cultura do povo Aham. judeu, tá? E É sim. essa bênção, ela é uma revelação de Deus para o povo judeu, para o povo hebreu, tá? Que diz respeito de o primogênito, ele ter alguns, digamos assim, privilégios com relação à família, né? A sua Aham. influência. Ele se torna o líder espiritual da família, ele também se torna um herdeiro com 50% Aham. dos bens do pai. Então, olha só, Leite. O primogênito na cultura judaica, ele é o líder espiritual da família, ele herda sozinho 50% de todo o patrimônio do pai, ou seja, todos os irmãos, eles têm que dividir os outros 50%. Aham. Então, pensa comigo, quem nasce primeiro e homem, o primogênito, ele já vai ser o mais rico de toda a família, porque ele já vai herdar sozinho 50% do patrimônio de toda a família. Verdade. E ele tem o direito de ser o líder espiritual. Então, esse é o principal motivo por qual Isaac amou mais a Esaú. Tem uma paixão ali pelo mais velho, tá? Pelo filho mais velho. Porque já se dedicava a ele sabendo que ele seria o dirigente da família futuramente, né? É como se fosse um sucessor. E assim É. foi com ele, e ele queria também passar essa tradição, porque ele recebeu, né, essa primogenitura, né, de Abraão. Ah, Apesar de ele não ter sido o mais velho, né? O mais velho era foi Ismael, né? Ismael, né? Tu vê que depois nós vamos chegar nessa conclusão que Deus ele não escolhe os mais velhos, mas escolhe os mais novos. Os mais novos? É, É Davi, verdade. na casa do pai de Davi, quem era o mais novo? Davi, Entre Abel e Caim, quem era o mais novo? Abel, O que filho coisa, pródigo, né? quem era o mais novo? O filho pródigo. Tá, eu já vou parar por aí, porque tem muitos mais outros exemplos, tá? Muitos. Interessante, né? É. José. Aham. Mas então vamos voltar para cá. Nós estamos falando, então, que essa é uma tradição judaica. Agora, Isaac, né? Isaac, ele porque Rebeca, ela recebeu essa profecia de Deus e por isso ela amava mais a Jacó. Mas Isaac, ele desconsidera completamente as palavras de Deus para Rebeca. Aham. As palavras de Deus para Rebeca, só recapitulando, foram: nós teremos dois povos, duas nações, uma mais forte e outra mais fraca. E Aham. o mais velho será servo do mais novo. Aham. Então, ali, nesse caso aí, seria mais vantajoso não nascer primeiro, porque o mais velho que nasceu primeiro será servo do mais novo. Já é uma profecia. É, parece que Isaac estava disposto a contrariar essa profecia, né? É. Então, Rebeca, ao contrário de Jacó, ela se agarrou nessa palavra de Deus.
Ela se agarrou nessa palavra de Deus. Então, se Deus escolheu o mais novo, Rebeca pensou, eu estou com o mais novo. Então ela amou Jacó, porque Jacó, ele era o escolhido de Deus. Ele já veio com a bênção de Deus. E Isaú, ele era o primogênito, Também já era abençoado, né? dentro da primogenitura, exatamente. Né? Ah, E Jacó também era um escolhido de Deus. era. Tá. Então, olha só. Dessa forma, Isaú tem a primogenitura e Jacó tem a bênção de Deus, ok? Ok. Isso é muito importante para que nós possamos progredir e compreender, ou melhor, que possamos ressignificar toda essa história, compreender de uma Aham, forma mais ampla, ok? ok. Então é como se fosse uma ressignificação. Porque o significado que a igreja deu para essa história, infelizmente, está completamente errado. E eu posso falar isso com absoluta certeza, sem medo de errar, tá? E se eu for ter que responder por isso, eu respondo tranquilamente no tribunal de Cristo. O significado da Uhum, igreja brasileira. E quando eu falo de igreja brasileira, tá? Eu não estou falando de todas as igrejas, mas a grande parte, aham, tá? aham. Essa história de Isaú e Jacó está completamente errada, completamente deturpada. E como é uma coisa que vai passando, né? Um telefone sem fio que vai passando e às vezes vai piorando, vão botando elementos ali e vai perdendo a originalidade, o significado, o cerne da coisa. Vamos ver então o 29 e o 30. É, e Jacó cozera um guisado. E veio Esaú do campo, e estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: Deixa-me, peço-te, comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou o seu nome Edom. Edom, ó, por isso que ele também se chamava Vermelho, ele ficou conhecido por Edom. Uhum, Esaú. Então presta bastante atenção aqui, porque isso aqui, Leide, vai marcar a vida de Esaú por causa desse guisado aqui. uhum. Então eu quero que você compreenda que um dia nas nossas vidas pode marcar completamente toda a nossa vida. Verdade. Pode. Uma decisão nossa pode marcar nossa história para sempre. Uhum. Aliás, a decisão de Esaú aqui vai dar para ele um outro nome. Que nome que é esse? Edom, Edom. vermelho. Uhum. Aquele vermelho da terra, Terroso. terroso. Isso aí, isso aí. Tá, vamos ver então agora o 31. Então disse Jacó: Vende-me hoje a tua primogenitura. Então compreenda aqui, ó. Jacó, ele não está negociando a bênção de Deus. Ele já tem a plena ciência de que a bênção de Deus é dele. Ele já sabe que Uhum. a bênção de Deus é dele. Mas o que aproxima Isaac de Esaú não é a bênção da primogenitura? É. Então, é exatamente isso que ele está comprando. Jacó, ele está comprando o direito de ser mais próximo do pai, de ser o primogênito, o direito de receber a bênção da primogenitura. E isso aqui na cabeça de Jacó é um negócio. Uhum. Eu sei que muita gente fala aqui, mais uma vez, falando que Jacó enganou Esaú, mas veja bem, isso aqui não teve nenhum engano. Observe, olha como que diz o texto: Vende-me hoje a tua primogenitura. É. Está muito claro, olha Jacó entregou o guisado, mas falou assim: o preço do guisado é a tua primogenitura. exatamente. E Esaú, ele despreza, né? Porque nós já vamos ver isso também, mas ele não valoriza. Nós já vamos ver isso também, ó. Vamos ver o 32. E disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? O que passa na cabeça dele é lei. Ó, raciocina assim comigo.
como que Esaú deveria ter raciocinado? Ele pensa assim, ó, o que que é a primogenitura mesmo? 50% dos bens do meu pai e ser o líder espiritual da minha família. Eles tinham isso muito claramente, sabiam disso muito claramente. Só que ele vê Isaac cheio de vida, super saudável. Então, ele viu assim, eu não vou poder ser nenhum dos dois, não vou poder nem ser o líder espiritual e nem ter 50% dos bens do meu pai, porque eu só vou ter e ele não vai morrer tão cedo. Então, para ele ser um dos dois, primeiro Isaac tinha que morrer. Então, se Isaac está vivo e cheio de vida, ele não poderia ter 50% dos bens do seu pai. Então, ele está vendo uma coisa futura e permanente, sabe? Incerta, né? Por uma coisa momentânea, por uma coisa presente. Então, a primogenitura, ela é um bem futuro. Aham. Consegue entender isso? Consigo. E Esaú, ele vai trocar um bem que ele tem futuro por uma coisa no presente, por um bem no presente. É. E as pessoas são muito assim. Só que ele vai trocar um bem futuro e duradouro por um bem presente e momentâneo, né? Que aquela comida ali Aham. passou, acabou, né? Então é Verdade. exatamente isso que ele está fazendo. E por que que ele vai trocar? Porque simplesmente ele não tem, ele não se dá conta do que ele é dono. É, Ele não tem nada. noção. Ele não tem noção. Tem um texto na Bíblia que diz assim, ó, enquanto a gente sempre fala desse texto, enquanto o herdeiro ele é menino, ele nada difere do escravo. Aham. E é exatamente isso aqui, ó. Porque Esaú, ele tinha uma mentalidade escrava. Aham. Esaú tinha uma mentalidade escrava. Grava bem isso. Grava bem isso. Uhum. Inclusive, eu já estou preparando o próximo tema dos nossos workshops, das nossas mentorias, vai ser mentalidade de governo, mindset governamental, sabe? Ok. Psicologia do sucesso. E esse curso Aham. não vai ser qualquer curso, não, tá? Vai ser somente para aqueles que querem tocar o terror na terra Ô, Glória. e para explodir todas as obras do diabo. Assim seja. Mentes de governo, mentes de governo. Só assim para a gente desenvolver o reino, sabe? Aham. Então, quando a gente terminar esse, a gente já vai ver próximo é esse aí, mentes de governo, Na trabalho. verdade, Esaú, como diz o relato, era também um homem, quem sabe, mundano Mundano, ele era ímpio, exatamente. Tanto que ele vai casar e com com mulheres. várias mulheres. É, não, E ele não desenvolveu essa mentalidade de ligação com o eterno, não, exatamente. e Exatamente. sabendo que o pai tinha esse encargo, É, né? Então ele aham, não queria aquilo para ele, é. ele desprezava aquilo, né? Ou seja, ele até podia ter um pouco de fé, mas ele era menino na fé, não era maduro na fé. Olha a Aham, importância da maturidade. E quem é menino na fé é um escravo. O escravo ele tem uma é, mentalidade escrava. aham, E é aquele que não se aprofundou na Bíblia, é aquele que não conhece o plano de Deus, é aquele que não conhece as revelações de Deus, que não conhece a palavra de Deus. Então, e todos esses têm uma mentalidade escrava. e nem aceita a orientação do tutor, né? É, exatamente. E o que que acontece com todos esses que têm uma mentalidade escrava? Têm uma mentalidade escrava, Leide, porque são meninos na fé. Porque se fossem doutores na fé, mestres na fé, conhecessem a palavra de Deus, não seriam meninos. Aham, E se libertariam dessa mentalidade escrava. verdade. Então, se você não amadurece, você não se liberta. Aham, E aí a gente começa a ver como as pessoas são escravizadas ao nosso verdade. redor. Tá? Então, libertação a gente desenvolve, Leide, por meio do amadurecimento da nossa fé.
Verdade. E através do amadurecimento da sua fé, você recebe as revelações de Deus. Essa é a verdadeira liberdade, né, Mike? Como é que diz Só que Jesus? a Ó, liberdade, segundo o mundo, é poder praticar as obras do diabo. é, exatamente, o mundo mundano. E conheceis a verdade, e a verdade vos Nos libertará. libertará. João 8:32. É. E essa mensagem mostra a importância do conhecimento da verdade, Uhum. principalmente porque a verdade é Cristo, né? Um caminho para a Exatamente. liberdade. E a Uhum. mensagem central é que nós devemos conhecer a É, verdade. e ele diz depois, acho que é São João 3 qualquer verso lá, que a vida eterna é conhecer o Pai e aquele que o Pai enviou. É, é isso aí. Né? Então, a libertação, ela se passa em você se aprofundar na palavra de Deus, em Uhum. conhecer Cristo, que também é a palavra de Deus. Tudo é Cristo, a palavra de Deus, né? Rema. Então, conhecereis a verdade e ela te libertará. Então, você precisa conhecer a verdade, você precisa conhecer Cristo. Lembrando que não é aprender a verdade, é Uhum. conhecer a verdade. A gente aprende conceito, a gente conhece Uhum. pessoas. A verdade não é um conceito, a verdade é uma pessoa. Amém, glória a Você Deus. precisa conhecê-la, você precisa conhecê-lo e conhecê-lo de forma profunda, Uhum. como os discípulos. Então entenda isso, Exatamente. entenda isso. Esaú, ele tinha uma mentalidade escrava. Por que que ele tinha uma mentalidade escrava? Porque ele trocou um bem permanente e futuro por um bem presente e momentâneo. E quem que faz isso? Escravos, meninos, Escravos. gente que não Ele, entende o valor da sua herança. uhum. Quando Jesus morreu e ressuscitou daquele sepulcro, veja bem, nós temos duas igrejas. Uma igreja que é baseada no monte e outra igreja que a sua fé é baseada no sepulcro aberto. Então nós temos duas Uhum. igrejas. A fé de quem é baseada no monte e uma fé, essa fé baseada no monte é uma fé baseada na lei. Uhum. Agora, a fé do sepulcro aberto, ela já é uma fé baseada na ressurreição de Cristo. Então, tem gente que se apega à sua fé baseada na lei, e tem gente que se apega à fé baseada em Cristo. Uhum. Porque a gente vê que existem pessoas, né, Leide, que querem se salvar pela lei, Uhum. e existem pessoas que entendem que só existe salvação através de Cristo. Exatamente. Então, aqueles que estão pela fé no monte, né, elas têm a sua fé firmada lá no Sinai, que é um conjunto de regras. E tem gente que tem a sua fé firmada pelo fato do sepulcro ter sido aberto e do Senhor Jesus ter sido ressuscitado por Deus. Só dando uma viajada aqui, mas voltando aqui na linha de Esaú. Então, Esaú, ele tinha uma mente escrava. Uhum. E ele trocou um bem futuro e permanente por um bem presente e momentâneo. É. É exatamente isso que acontece e que está acontecendo com a nossa geração. As pessoas estão trocando os seus futuros permanentes, que é o reino e o governo de Cristo aqui sobre a terra, por um bem momentâneo e presente. Verdade. Porque hoje em dia as pessoas elas não sabem o que é sucesso. Você pode ter sucesso com Deus ou sem Deus. Uhum. Você pode fazer você pode ter sucesso fazendo a vontade de Deus ou você pode ter sucesso fazendo o que você acha certo.
Aham. São duas formas de ter sucesso. Agora, quando que nós chegarmos lá na frente, aí isso vai fazer toda a diferença. Aí nós não podemos mensurar. É Quando verdade. Jesus ele morreu na cruz, ele pagou toda a nossa dívida e ele ressuscitou. E ele garantiu, através desse processo, a nossa ressurreição. O sepulcro foi aberto, a pedra foi removida, ele saiu de lá andando. Aham. Então, compreenda definitivamente, quando Jesus ressuscitou, ele fez um chamado para toda a igreja. Que chamado é esse? Que chamado é esse? É o chamado de reino, de reinar Aham. com ele, reinar com Cristo. Isso, na verdade, é mais do que um chamado, Leide. É verdade. Eu diria que isso é uma herança. Isso é uma primogenitura, né? Olha, olha só qual é a herança de Deus. A herança de Deus. E para aqueles que foram feitos filhos, Aham. reinarão juntamente com Cristo. Então Reinarão então juntos. você é herdeiro de Deus juntamente com Cristo. Pegou? Peguei. Então cada pessoa ela tem um chamado pessoal, mas ela também tem um chamado coletivo. E esse chamado coletivo é reinar com Cristo. É. Olha o que diz as Escrituras sobre o reino de Cristo. O teu reino prevalece para sempre. O teu reino prevalece para sempre. Então não troque coisas passageiras, coisas terrenas, os presentes desse mundo, como você falou, né? As pessoas querem viver coisas mundanas pelas coisas eternas, pelas coisas duradouras. Aham. Porque senão você estará sendo tão profana quanto Esaú. O, É isso. o Esaú, Verdade. Leide, é como se fosse um espírito, nós podemos chamar um espírito de Esaú, que tornou conta de toda, tomou toda uma geração. Tá? E isso aqui você pode encarar até como uma denúncia espiritual. Uma denúncia espiritual. E qual é essa denúncia? O espírito de Esaú, esse espírito profano, de menino, de trocar coisas futuras por coisas presentes, ele tomou conta de uma geração inteira. Aham. E eu quero deixar bem claro que isso aqui não é nada contra a igreja, mas que, de fato, tá? Que, de fato, ele abriu mão de algo permanente por algo momentâneo, por algo Aham. passageiro. E esse é o espírito de profanação de Esaú. É assim que a Bíblia chama, profanação. Exatamente, porque ele, como que menosprezou tudo que estava destinado a ele, né? É, Com a porque quando maior você, glória. porque quando você troca algo futuro e permanente por algo presente e momentâneo, isso é profanação. Aham. E nós temos uma geração inteira, Leide, sobre essa cobertura de profanação, sobre esse espírito de Esaú. O que é isso? Pior, Ó, né, Mike? e disse Esaú: Eis que estou a ponto de morrer. Para que me servirá a primogenitura? Aham. Vamos ver o 33 agora. 33. Então disse Jacó: Jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Ó, então, mais uma vez, compreenda uma coisa aqui. Esaú vendeu a primogenitura a Jacó. Lembrando que Jacó, ele sempre teve a bênção de Deus. O que ele está comprando aqui é a primogenitura. Uhum. Então, Esaú, ele desprezou a primogenitura, e a Bíblia declara isso, porque geralmente o que ocorre, como ele nasceu primeiro, ele acaba desprezando, ele acaba desprezando. Agora, o que que acontece, por exemplo, Leide, com as pessoas
que nasceram depois de Cristo. Você já nasceu com um presente de Deus disponível. Então Uhum, muitas pessoas, não digo você, mas digo você assim de uma forma generalizada, acaba desprezando. E aí você despreza tanto a salvação, que é um presente para você, uhum, quanto o reino. aham. E aí eu vou te mostrar como Esaú desprezou isso. Nós vamos pular lá para Hebreus. Eu quero te mostrar como Hebreus desprezou isso lá em Hebreus 12:16 aqui, ó. Hebreus 12:16. Ó, consegue ler? Que ninguém, que ninguém seja imoral ou Devasso. profano, É, como Esaú, que por um prato de comida vendeu os seus direitos de herança como o filho mais velho. é. Numa outra versão, que ninguém seja imoral e fornicador. É, tem mais isso? Fornicador me lembra, sabe quem? Rubem. Ah, é. Por que falar fornicador para Esaú? Ah, então nós vamos ver isso aí, por causa dessa questão de profanidade, de ser profano. Numa outra versão, devasso. Olha só, devasso. Que ninguém seja imoral e devasso, Aham, como Esaú. Então, esse versículo aqui adverte os leitores contra a falta de valores espirituais, usando Esaú como um exemplo negativo. Ele trocou a sua primogenitura, que representava uma bênção, né, por uma aham, satisfação imediata, temporária, um prato de comida. A mensagem é clara: valorizar as coisas espirituais e eternas acima das gratificações momentâneas e passageiras. uhum, Então, a primogenitura de Esaú é também chamada de porção dobrada. Porção dobrada, o que que é? É chamado, é esse 50% dos bens do pai, também chamado de porção dobrada, ok? uhum, E a primogenitura, ela advém não só isso, mas ela também advém do sacerdócio, que é uhum. o líder espiritual da família, ok? E também da É. realeza. E também da realeza. Então, realeza, Uhum. mais um elemento, realeza. Ele Então, vai por um prato. governar a família, de certa Hã? forma, né? Ele vai direcionar a família como se ele governasse, né? Sim, porque o pai dele sendo rei, ele se torna rei, entendeu? Então a primogenitura, como a gente viu lá do príncipe Charles que virou rei e do William, que a primogenitura faz com que ele também tenha o reino. Aham, Então, por um prato de comida, ele vendeu os seus direitos, né? Que advém da primogenitura. Veja que a palavra, no que você falou ali, fornicador, sabe? Ela vem da palavra grega formos, de onde também vem a palavra pornografia, Leite. é? Então, que ninguém seja como ele, profano, né? Significa aquele que deturpa a santidade das coisas. Por quê? Porque É. ele abriu mão de uma porção dobrada do seu pai, 50% dos bens do seu pai. O nome disso chama-se Aham, porção dobrada. Veja o que ele vendeu por um simples prato, né? Por uma simples refeição. Olha como que diz o texto, que ninguém seja como esse imoral. Está falando aqui de Esaú. aham, Uma simples refeição vendeu o seu direito de primogenitura. E além disso, ele também perde o sacerdócio, porque agora ele não tem mais o direito de ser o líder espiritual da família. aham. Nós temos também a terceira questão que eu falei aqui, que é a realeza, porque Abraão era um rei, Isaac era um rei, Aham. entendeu? Entendi. Então, ele sendo filho de Isaac, ele seria rei também. Aham. Ó, vamos prestar atenção o que que diz lá em Apocalipse, o que que Cristo fala lá em Apocalipse 5:10. Vamos botar aqui na tela, ó. Apocalipse 5:10. Vamos começar com o 9. 9 é. É, e cantavam um cântico novo,
dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Reinarão sobre Amém. a terra. Amém. Realeza e sacerdócio, e também herança. Uhum. Então, com Cristo, Leide, com Cristo, nós temos a realeza, que ele é rei, nós temos o sacerdócio E a herança. e a herança. Oh, aleluia, glória a Deus. Exatamente como a história de Esaú. E tem gente que abre É, mão disso tudo. Realeza, é, sacerdócio, herança, são todas coisas, meu Deus. são bens futuros, bens futuros. Aham, E tem pessoas que trocam essas coisas maravilhosas por coisas presentes, provisórias, aham. prazeres momentâneos, bens futuros, né? Trocam bens Foi futuros justamente, foi por... justamente isso que Hebreus menciona que Moisés desprezou, né? Mas fala o texto, como é que é o texto? Ele fala que Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó, Ah, escolhendo sofrer com o povo de Deus do que ganhar prazeres momentâneos do pecado. aí sim, aí o contexto perfeito, exatamente, pegou, é isso aí. Então, três coisas que nós temos que ver aqui: reino, sacerdócio e herança. Vamos voltar lá pro 34, ver o que ocorreu agora aqui na história. Olha só. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi-se. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Então ele estava muito cansado, ele estava com fome. Não estou defendendo ele, né? Mas ele desprezou a sua primogenitura, um privilégio importante na cultura hebraica, e trocou por um prato de lentilhas, né? Então Jacó ele foi simplesmente inteligente ali, ok? Então, não despreze a sua herança em Cristo. Ó, e Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu e levantou-se e foi assim. Assim desprezou Esaú a sua primogenitura. Meu Deus! Então, Meu Deus, Leide, olha só, não é Jacó que engana Esaú, mas é Esaú que despreza a primogenitura. é verdade. Jacó simplesmente ele foi inteligente, simplesmente fez um negócio. A gente tem que ter essa inteligência, tem que ter essa não digo esperteza, É uma mas sagacidade do bem, né? é. E tem muita gente que está pagando de enganada, que na verdade está desprezando o que tem. É verdade. Ah, tem muita gente profana que despreza aquilo que Deus lhe entregou e depois diz que foi enganado. Aham. Aleluia. Vamos ver agora Gênesis 27. Olha só. E aconteceu que, sendo Isaque já velho, e os seus olhos já tinham escurecido, e os seus olhos já se tinham escurecido, de modo que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: Meu filho. E ele lhe respondeu: Eis-me aqui. Então aqui começa uma narrativa, né, em que Isaac, muito já idoso, visão debilitada, ele está planejando abençoar o filho Esaú antes de morrer. Então esse evento É, aqui é parte da história um pouquinho mais ampla que envolve a bênção de Jacó com a ajuda da Rebeca, a sua mãe, né? Que na verdade ela pega toda a responsabilidade para ela, para que a bênção seja dada para Jacó e não para Esaú. Vamos continuar, olha só, vamos ver aqui o 2.
E ele disse: Eis que agora já estou velho, e não sei o dia da minha morte. Então ele está preocupado, ele está incerto de quando vai morrer, já está com certa idade. Então ele está desenvolvendo o contexto aqui justamente para abençoar Esaú, que ele considera o seu herdeiro. Ó, Isaac viveu depois desse episódio aqui, Lady, ele viveu mais 22 anos. Então É? ele não estava morrendo. Assim, ó, Não. Deus não queria matar ele. Era ele que estava querendo abençoar o menino errado. É. Você falou de Moisés. Lembra que Deus tentou matar Moisés? Aham, Ele recebeu duas ordens de Deus, né? Uma para circuncidar o menino no oitavo dia, o seu primeiro filho, que era o Gerson, o primogênito, e a outra era levar o povo para o Egito, a fim de libertá-lo. Então Moisés pensou assim: se eu circuncidar o menino, né, e levar aham, ele na viagem, ele pode vir a morrer ali, uma hemorragia, sei lá. Então Moisés ele decidiu circuncidar o menino depois de ir para o Egito. Então ele foi para o Egito sem circuncidar o menino. E aham, enquanto ele viajava, maravilha, tudo bem, não aconteceu nada. Mas quando ele chegou no Egito, a primeira coisa que ele fez, o que que foi? Foi descansar. Ele foi numa hospedagem, não foi circuncidar o menino, foi descansar. E a Bíblia diz, Lady, que ele desceu da estalagem e tentou matar o próprio Moisés. Só não matou ele porque Zípora, a mulher, pegou uma pedra e circuncidou o menino. O sangue do menino jorrou assim. Quando Deus viu aquele sangue do menino jorrando, Deus soltou Moisés e ele continuou vivo, né? Então a pergunta que nós poderíamos fazer é, né? Deus tentou matar Moisés, imagina o que que sobra para os outros, né? O teu microfone está fechado. é verdade, mas. Então, Isaac, ele estava sentindo que ele estava morrendo. Tá, eu vou fechar o teu microfone, daí quando quiser falar, daí tu abre, tá? Tá. Aí. Então, olha só, Isaac, ele estava sentindo que ele estava morrendo, mas era Deus que estava colocando essa sensação nele, para que ele pudesse É, abençoar o menino certo. né? É, mas ele queria abençoar o menino errado. Mas quando ele abençoa Jacó, que é o menino certo, ele vive por mais 22 anos. Que interessante, mãe. É. Então, é ele que está com a sensação de que está morrendo, mas não é verdade. Não é verdade. Olha só aqui, vamos ver o 3. Não. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça. Eu acho que estava com um sentido de urgência, né? É, eu queria, parece que, né, parece que estava tendo ali uma. É, deixa eu fazer isso aqui logo, senão eu vai me escapar da mão. É, Que Deus já está me chamando, né? exato, exatamente. Ó, a fim de que eu possa abençoá-lo antes de morrer. Então ele tá. Então, assim, ó, ele quer que Esaú vá e casse um animal e prepare uma refeição saborosa, porque ninguém consegue também abençoar se não tiver alegria. Para a gente abençoar, então ele quer ficar alegre, né? Só que a mãe de Esaú, Rebeca, ela ouve o pedido, né? Ela ouve o pedido e ela vai falar para Jaú, vai falar Mas já tô. para Jacó, para que ele desenvolva essa situação e o pai dele, Isaac, dê a bênção para Jacó e não para o irmão mais velho, Esaú. Ó, vamos ver então agora aqui o 4. E faz um prato saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Então, observa que ele acha que já vai morrer no dia seguinte, né? Traz logo antes que eu morra. Ele estava assim, desesperado.
Então, o que eu quero mostrar aqui também é mesmo que você não esteja preparada, e eu acho que você está preparada sim, mas eu quero te mostrar isso, que a primeira coisa que nós devemos ver é que o guisado saboroso, no qual ele aprecia, ó, e que dessa forma a alma dele possa abençoar o garoto, sabe? Faz-me um prato saboroso, como eu gosto, e traz-me para que eu coma, para que a minha alma te abençoe antes que eu morra. Veja que ele não está dizendo para ele abençoar, mas que a alma dele o abençoe. Porque a alma, nós sabemos que é sentimento, é pensamento, é vontade. Então, ele está dizendo que as emoções dele precisam estar muito boas para que ele possa abençoar. Aham. Está dizendo que me traz o guisado para que eu coma e me alegre, entendeu? E dessa forma eu possa abençoá-lo. Porque, Leide, ninguém pode abençoar outra pessoa com um coração sem que ele esteja alegre. Pesaroso, né? É, o coração tem que estar alegre. Ninguém pode abençoar ninguém se o coração não estiver alegre. Aham. Porque se a pessoa está triste, ao invés de bênção, sai maldição. É. Então, um coração magoado, né, não consegue abençoar ninguém. É necessário que o coração esteja alegre para poder abençoar alguém. Aham. Uma coisa é você precisar da bênção de alguém, dos seus pais, dos seus líderes, tá? Então, caso isso ocorra, não é inteligente magoá-los e nem feri-los, Verdade. porque eles podem dizer que Deus te abençoe, meu filho, mas vai ser um Deus te abençoe assim, sabe? Não muito Profano, né? é, é como se não tivesse um Deus que te abençoe, porque não está sendo forte, poderoso, não tem a emoção ali, não tem a alegria, não tem a felicidade. Vamos ver o 5, o 6 e o 7. Vamos. E Rebeca escutou quando Isaac falava ao seu filho Esaú. E foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Então falou Rebeca a Jacó, seu filho, dizendo: Eis que tenho ouvido o teu pai que falava com o irmão teu, com Esaú, teu irmão, dizendo: Traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor antes da minha morte. Tá, nós vamos adiantar um pouquinho, podemos ver o 8, o 9, o 10. Aham. Agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá dois bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta. E levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Então, estava todo mundo achando que Isaac ia morrer aqui, né? É, Ele ainda viveu, acreditando, né? Ele falou, então todo mundo acreditou. e aí ainda ele viveu depois 22 anos. O 11, Então disse Jacó a Rebeca, sua mãe: Eis que acho que fechou. Não, saiu. Eis que Esaú, meu irmão, é um homem cabeludo e eu, homem liso. É isso, né? isso. Agora nós vamos ver a manifestação, Leide, da índole de Jacó. Vamos ler o próximo aqui para mim, por favor, o 12. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei sobre mim maldição e não bênção. Olha a preocupação de Jacó. Ele está Verdade. preocupado que o pai dele pense que ele é enganador. Aham. Veja que ele não era um enganador, porque, inclusive, ele está se preocupando em não parecer um enganador. Ok? Exatamente. Ó, e Ok. agora, olha o 13. E disse-lhe sua mãe: Meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedeça a minha voz e vai, traze-nos. E nós sabemos que dentro de uma tradição judaica, uma mãe, um pai, tem um poder muito forte sobre um filho, de o filho obedecer, entendeu? É o mandamento de honrar o pai e a mãe, né, de ser obediente. Exatamente. Ela disse isso sobre toda maldição, e isso aqui é muito triste, porque isso aqui depois acontece, tá? Acontece mesmo, né? É.
Vamos ver agora o 14, o 14 e o 15. E foi, e tomou-os, e trouxe-os à sua mãe. E sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. Vamos ver também o 16, 17, As 18. peles dos cabritos cobriu as mãos e a lisura de seu pescoço. E deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E foi ele a seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui. Quem és tu, meu filho? Então aqui Isaac quer saber qual dos dois filhos Qual está dos dois? falando com Tá- ele. Ele deve ter cheirado a comida já, né? É, já tá ali enaltecido com a comida, né? Aham. E Jacó disse a seu pai: Eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, senta-te e come da minha caça, para que a tua mão me abençoe. Alma. Tua alma me abençoe, é verdade. Então, olha só, o primeiro ponto que quase ninguém percebeu aqui é que através desses textos aqui dá para a gente compreender, presta bem atenção, tá? Quem que é o mau caráter aqui dessa história, Leide? Esaú ou Jacó? Eu acho que o mau caráter aí é a mãe. Mas olha só, a gente viu lá no verso 12, que Jacó tinha uma índole muito boa, porque estava preocupado com o fato do seu Estava pai achar que ele era preocupada. enganador. Ele, inclusive, Ah, disse: Mãe, eu não vou fazer isso. Imagina, vai que meu pai pense que eu sou enganador. Não é verdade? verdade. É. Então, em contrapartida, olha só, raciocina comigo. Esaú Ah, tinha vendido a primogenitura para Jacó. verdade, mãe. Ele tinha ciência. Aham. Essa venda estava muito bem representada para ambos, tá? E ele foi atrás Aham. da caça. E ele foi Como se atrás ele da caça com tivesse o intuito, direito à primogenitura, né? ele foi com o intuito de enganar Jacó, porque a primogenitura já era de Jacó, então ele queria pegar a bênção do pai da primogenitura para enganar Jacó. Aham. Porque quando Jacó chegasse, Esaú já teria tido a bênção da primogenitura, já teria tido recebido, e Jacó só ficou sabendo disso, por quê? Porque a Rebeca ouviu a conversa. Aham. E a Porque o Rebeca próprio Jacó poderia ter confessado para o pai, né? O próprio Esaú podia ter confessado para o pai: Pai, eu vendi meu direito para meu irmão, né? Daí era outros 500. Aí outra história se desenvolveria, mas ele não teve essa complacência, humildade, sabedoria, não se arrependeu, não Não teve se metanoia, arrependeu, é não teve verdade. metanoia. Então, essa história de que Jacó era um enganador é uma enganação, é um absurdo, é uma mentira. É Ela é um verdade. engano, ela é um engano, Aham, né? verdade. E ele só foi lá fazer isso, tudo que a gente leu ali, por causa que foi mandado pela sua mãe. Aham. Foi E a mandado. mãe, e a mãe queria cumprir aquela Profecia. profecia É, e que ela Deus vai tinha. pagar, porque ela falou, né? Ela vai pagar o resto da vida por causa disso. Agora, a índole dele, a gente viu. O coração dele foi exposto naquele momento que ele disse para a mãe dele que não queria enganar o seu pai. O coração dele era o coração de um homem correto. Ele só fez isso porque a mãe estava ordenando. É verdade. E a gente acabou de ver que naquele tempo a palavra de um pai e de uma mãe tinha muito poder. Ela deu uma ordem de comando. Aham. É verdade. Que coisa. Como que a gente fica tanto tempo lendo essa história e não percebe essas nuances, né, E mãe? diferentemente de Esaú, Esaú com 40 anos, ele se casou com ismaelitas e com cananeias, Aham. as quais foram uma amargura de espírito para os seus pais, tanto para Rebeca quanto para Isaac. E tudo isso está Aham. escrito.
Mas Jacó não, Jacó foi obediente à sua mãe. Ele foi numa terra distante casar-se com as mulheres do seu próprio povo. Olha lá como é que diz Gênesis 26, 34, vamos ver. E também o 35. Ora, sendo Esaú da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beeri, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. E estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. Uma amargura de espírito. Está aí, ó. Uhum. Vamos ver agora o 28, versículos 7, 8 e 9. E que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe, e se fora a Padã Arã. Vendo também Esaú que as filhas de Canaã eram más aos olhos de Isaque, seu pai, foi Esaú a Ismael e tomou para si por mulher, além das suas mulheres, a Maalate, filha de Ismael, filho de Abraão, e irmã de Nebaiote. Jesus. Aquele Filha do tio dele, é, Ismael. Ismael era filho de Isaac também. Não, é de Abraão, né? de Abraão, Então, irmão Ismael de era Isaac. tio deles. É, Era tio avô? é, Tio avô, né? é um parentesco bem próximo, é. Aham. Mas ele até tentou aqui consertar, mas já era tarde, né? Então, assim, ó, ele foi até Padara para casar-se com Raquel, sobre a instrução da sua mãe, Jacó. Então, Aham. Isaú, que vendeu a primogenitura, foi atrás da caça. Qual que era o intuito dele? Era enganar Jacó. É. E Jacó só vai aparentemente enganar porque foi isso Exato, né? que a sua Da mãe nossa ordenou. cor. É. Aham. Ela disse assim: se tiver alguma maldição, que isso caia sobre mim. Então, quando Esaú chega, ele vê que Jacó recebeu a bênção. E ele vai forçar agora o pai a abençoá-lo. Ele fica insistindo: pai, vê se não tem nenhuma bênçãozinha aí para mim, por favor, me abençoa, me abençoa. Só que Isaac já está triste, porque ele Aham. se sente enganado por Jacó. Então ele está muito triste. E o que que ele faz quando ele está triste? Ele abre a boca e amaldiçoa Esaú, de tudo que é tipo de mal que você possa imaginar. Aham. Por quê? Olha só, Deus já tinha visto esse cenário, Deus já sabia de tudo isso. Por isso que ele diz: o menor será senhor do Especial do e o maior. mais velho servirá ao menor. Aham. Então, Isaac diz: você vai viver na espada, Esaú, e seu irmão será o seu senhor, você será servo dele. E isso será por gerações e gerações e gerações, isso nunca vai mudar. E ali, dá-lhe maldição em cima de maldição, 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 maldição. Então Esaú sai dali muito esbravecido e vai para Jacó e diz assim: olha, quando nosso pai morrer, eu te mato. Aham. Então Jacó vai batido para Padã Arã e lá ele fica 22 anos, longe do seu pai Isaac. Então, 22 anos depois ele volta. Jacó volta. E quando ele volta, Isaac ainda está vivo. Aham. E a sua volta define a primogenitura de José. E De José. José. Te peguei agora, né? Então, isso aqui é muito importante. Ó. Você precisa entender isso agora. A gente nunca viu isso, nós vamos ver. Olha só, o retorno de Jacó para Isaac, presta atenção. Aparentemente, naquele dia, foi o único dia que Jacó aparentemente enganou, porque ele passa depois de 22 anos sendo enganado, Labão e tudo mais. O retorno de Jacó para Isaac vai agora definir a primogenitura de José. Vamos ver isso aqui então. Ó. Anota até isso aí. Ó. O retorno de Jacó Aí para Isaac, define. seu pai, vai definir a primogenitura de. E José, lá na frente, a descendência de Jacó. Isso é muito sutil. Então vamos ver aqui, ó. Porque na casa de Jacó, quem foi o primeiro filho? Quero ver se você lembra. A casa de Jacó foi Rubem, né? Rubem, o filho de Jacó, Com Zilpa.
Não, não, com a mulher que ele não amava, Lia. Ah, com a Lia. Então lembra que ele tinha duas mulheres e duas servas. Aham. Ele tinha Lia, a Raquel, É, a Bilha, né, e a Zilpa, exatamente. E então, ele foi enganado por Labão e aí ele acabou ficando com duas mulheres, Lia e Raquel. Então, Rúben é o primeiro filho de Jacó com Lia. Ele teve quatro, né? Rúben, Simeão, Levi e Judá. São os quatro é. filhos que Jacó teve com a Lia. Tá? Aham. E depois você sabe que Lia, ela não era a preferida de Jacó, era a Raquel, mas ela acaba se tornando a preferida de Jacó. Ela toma o lugar de Raquel no coração de Jacó. Aham. Ela vai ser sepultada com Jacó, aquele túmulo que a gente estudou. Raquel não. Raquel, ela perde por causa daquele episódio também que ela esconde as estatuetas do pai e O tal. pai Fingindo. Então, ó, vamos estudar um pouquinho assim, então. Vamos começar aqui no Gênesis 33. Olha só. levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu os filhos entre Lia e Raquel e as duas servas. Então, Esaú, ele não está ali com 400 homens para recepcionar Jacó, não, ele está ali para matar. É verdade. Eles anunciaram para Esaú que Jacó estava voltando. Então, ele foi lá com 400 homens para. Porque quando ele viu Jacó de longe, né? Aham, Ele certamente pensou com uma visão de ímpio que a gente viu, não, esse cara está querendo pegar as minhas terras, está querendo me roubar, né? aham. Só que Ele vem pegar o direito dele, né? Ele quer os 50% mais o resto da herança. agora Jacó não, Jacó viu Esaú de longe e ele viu o rosto de Deus em Esaú. Ó, e levantou Jacó os seus olhos e olhou, e eis que vinha Esaú, e 400 homens com ele. Então repartiu, ó, isso aqui também é bem importante, repartiu os filhos entre Lia, Raquel e as duas E as servas. servas. Ou seja, ele repartiu em três grupos, tá? Ele botou Cada as um com servas seus na frente. filhos. Hã? Ou cada um com seus filhos, né? Cada um com seus filhos, porque aqui nós temos uma hierarquia, ó. Ele botou primeiro as servas, que eram menos importantes, e os seus filhos. Depois ele colocou Lia e os seus filhos. E por último, Raquel e José. Aham. Era o mais importante para Os ele. filhos do coração, os que eram É. do coração, ficaram por último. Exatamente, vamos ler então para a gente fundamentar também, ó. Vai, por favor. E pôs as servas e seus filhos na frente, e a Lia e seus filhos atrás. Porém, a Raquel e José, os derradeiros. Os derradeiros estavam lá atrás. Então, ó, põe assim no lugar de Jacó, Leide. A gente até já falou um pouquinho sobre isso, tá? Mas quem que é mais importante, as suas esposas ou as suas escravas, né? As esposas, né? Aí, as esposas legítimas, não as concubinas. Não, não é aquelas que ele tomou sexualmente como escrava. Então, as esposas, As elas. que foram dadas para ele, né? Na Tá. verdade, as esposas deram as escravas. Mas não eram esposas legítimas, né? Eu considero elas como quase concubinas, assim, sabe? Não, estou dizendo só assim. Elas foram dadas para ele pelas próprias esposas. Sim. Que eram servas, né? Isso, exatamente. Tá. E aí tem todo um contexto, tá, mas beleza. Então, veja que ele vai ao encontro de Esaú e ele coloca na frente, né, o que é menos importante para ele. Coloca as servas. Ó, Aham, porque quando você precisa abrir mão de algo para Deus, você sempre vai começar oferecendo para Deus aquilo que é menos importante para você. é, Leide, assim, ó, essa volta de Jacó para a casa do pai Isaac, ela é muito profética, mas muito, muito, muito profética. Quando você aham, precisa abrir mão de algo para Deus, você sempre vai começar oferecendo para Deus aquilo que para você é menos importante. aham. Então, como Raquel era a mulher que ele amava, ele coloca, Bem perto dele. ele coloca, depois das escravas, ele coloca Lia e os seus É, filhos, né? Ou seja, aham, ou seja, a segunda coisa mais importante era Lia. Porém,
diz o texto, os derradeiros, né? Ele coloca Raquel e José. Bem protegidos. Tu vê que a última coisa é José, não é? É, Então a coisa mais importante para ele era José. Então repara que ele coloca o filho que ele ama e a mulher que ele ama por último. aham, Quando Deus quer que você entregue alguma coisa para ele, qual vai ser a sua atitude? Você sempre, na maioria das vezes, você vai querer entregar para aham, Deus aquilo que é menos importante para você. aham. E aquilo que é menos importante para você não é o que Deus quer. Deus quer aquilo que é mais importante para você, Mais aquilo que importante. você esconde. Mike, mas o que que Deus quer de mim? O Porque que talvez Deus eu não quer? saiba, Mike. Aham, O que que Deus quer de mim? Olha, eu sei exatamente o que Deus quer de você. Deus quer de você qualquer coisa que você não queira dar. au, 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 au. Anota isso aí. Ó, Deus quer de você qualquer coisa que você não Deus queira quer dar. de mim qualquer coisa que eu não queira dar. É, Essa é pegada, mãe. pegada. Então, o que será que Esaú estava pensando ao ver o irmão voltando? Justamente aquilo. Várias pessoas de longe ele não identificou que era uma família. Parecia ali soldados, exército, sei lá. Então ele estava pensando que Jacó veio tomar as terras dele, as suas riquezas, como provavelmente todo ímpio pensaria. E Jacó, o que que ele faz? Ele divide em três grupos: escravas, Lia e Raquel. Veja que o que Deus quer é o que Jacó deixou por último. Uhum. Então, o que Deus quer de você é aquilo que você não quer entregar. Porque quando você quer entregar, parece que perde a graça. Uhum. Abraão entregou Jacó de forma tão simples e fácil que perdeu a graça no monte. Abraão subiu o monte, entregou Jacó assim com tanta facilidade que aquilo até perdeu a graça para Deus. Então, o que Jacó não queria entregar? Ele não queria entregar Raquel e José. É. Então, ele colocou os dois lá por último. E ele coloca aqui quem tem autoridade com quem está debaixo de autoridade. Presta atenção agora, olha só. Para um filho, né, quem é a figura de autoridade? Pai, né? O pai e a mãe, né? Hã? Então, ele coloca as escravas, que são autoridade para os seus filhos. Depois, Lia, que é autoridade para os seus filhos. E Raquel, que é autoridade para os filhos. Então, olha como que ele organiza ali o bando, né? Quem tem autoridade na frente de quem está abaixo de autoridade. Primeiro as Hã? escravas dos seus filhos, depois Lia, Rubem, né? Simeão, Levi, Judá. Depois vem Raquel com José, que está debaixo de autoridade. José está Aham. debaixo da autoridade de Raquel. E eles partem para ir em direção a Saul. Agora, olha o detalhe, olha o que que acontece. Nós vamos ver agora o verso 3. O que que acontece quando eles chegam lá. Olha só, vamos ver. E ele mesmo passou adiante deles, e inclinou-se à terra 7 vezes, até que chegou a seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e abraçou-o e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou-o e choraram. Mas eles choraram, Leite, muito, mas muito. Houve um quebrantamento aqui muito poderoso. E não foi Jacó que gerou esse quebrantamento em Esaú, mas foi Deus. O próprio Deus, né? Porque foi o próprio Deus. Porque Esaú saiu para matar o irmão, Jacó. Mas Aham. quando ele viu Jacó, ele se quebrantou. Por quê? Por quê? Deus coloca em você, Leide, uma autoridade que desarma os seus inimigos. Glória a Deus, aleluia. Uma Glória a Deus. autoridade que desmonta os seus inimigos. Amém. Tem gente que sai para te matar e quando olha no fundo dos teus olhos começa a chorar. É, né, mãe? Nós carregamos uma autoridade que desarma os nossos inimigos. Então, o Glória a segredo, o Deus. segredo aqui, Leide, é a chegada. Olha o que acontece quando Jacó chega. Então, eu-lhe ao encontro e abraçou, e lançou-se sobre o seu pescoço e
beijou chorou. e choraram. Uau. Agora o 5. Depois levantou os seus olhos e viu as mulheres e os meninos e disse: Quem são estes contigo? E ele disse: Os filhos que Deus graciosamente tem dado a teu servo. Olha os detalhes, né? Olha a Aham. riqueza de detalhes. Vamos ver o 6 e o 7. Então chegaram as servas, elas e os seus filhos, e inclinaram-se. E chegou também Lia com seus filhos, e inclinaram-se. E depois chegou José e Raquel, e inclinaram-se. Repare que vai inclinando aqueles que têm autoridade com aqueles que estão debaixo de autoridade. Uhum. E quando chega a vez de José, ele já está na frente de Raquel. Ele já tem autoridade sobre Raquel. Raquel já está sobre a autoridade de José. É? Tu tá vendo aqui no texto aqui, ó, que José, Tô. ele está na frente de Raquel. O que aconteceu aí, Mike? Aqui que aconteceu é que Deus já está anunciando a primogenitura de José. Hum, E por quê? Me pergunta por quê? por quê? Porque José se tornou uma autoridade. Olha como é que diz Gênesis 35, 22. Vamos lá para um pouquinho para frente. Ó, Bom, 35, 22. e aconteceu que, habitando Israel naquela terra, foi Ruben e deitou-se com Bila, concubina de seu pai. E Israel o soube. E eram 12 os filhos de Jacó. Nesse dia que Rubem aqui deitou na cama do seu pai e fornicou, ó, fornicou com a serva do pai ali, a Bila, ele perdeu a Bila. primogenitura, correto? Correto. E Deus anunciou isso de antemão, da mesma maneira que ele anunciou que Jacó iria ser senhor de Esaú. Aham, Aqui ele está anunciando que José seria senhor dos seus irmãos. aham, Rubem perdendo a sua primogenitura. Porque, veja, nesse momento que a gente viu ali anteriormente, José, ele era o mais novo dos irmãos. Benjamim ainda não tinha nascido. Benjamim, ele vai nascer entre essa chegada de Jacó até esse ato aqui de Rubem. Vai nascer o menino Benjamim. Agora, no momento que Deus aponta José, ele era o menor da casa, José. aham, E ele recebe ali a primogenitura. Lembra que a gente estava falando dos mais novos? Vamos ver aqui aham. Primeira Crônica 5:1. Aí nós vamos lá para Crônicas. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito, mas porque profanar a cama de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Interessante isso, né? Ele era o primogênito, mas como ele profanou, ele foi para a cama do seu pai, né? Veja que é usado a mesma palavra que foi usado lá para Esaú, profanar. Aham, Eis que Esaú foi profano, lembra? aham. Ou seja, nós temos dois primogênitos profanos. Você já observou que, como a gente Já. falou lá no começo, que os mais novos, na casa de Davi, ele era o mais novo, em Caim e Aham. Abel, ele também, Abel era o mais novo. José, aqui na casa do seu pai, era o mais novo. Isaac, Ismael, Isaac era o mais novo. O próprio filho, o pródigo, era o mais novo, né? Engraçado que o único da casa dos filhos de Raquel, né? Raquel tinha dois filhos. Aí valeu a primogenitura de José, né? Mas naquele momento, mas naquele Não momento havia outro, né? ele era o mais Herdeiro. novo, não, mas ele era o mais novo de Jacó, não da Raquel. Raquel era só, eu entendi o que tu quis dizer, tem sentido, tem sentido. Mas naquele momento, o Benjamim ainda não havia nascido, tá? É.
Então, assim, ó, Deus ele nunca fica com o primogênito. E o que que isso simboliza? Olha só agora, Leide, olha só que poderoso isso. Uhum. O que que simboliza isso? Israel e a igreja. Aham. Quem que veio primeiro, Israel ou a igreja? Israel. Israel. E a igreja veio só depois. Não sei se tu pegou. Olha só, Peguei. Deus sempre fica com o mais novo, Aham. a igreja. Verdade. Ó, quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois ele era o primogênito. Mas porque profanaram a cama do seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José. O Aham. Ruben, os filhos de José, Eufraim e Manassés. Manassés. Isso aí, os dois, eles foram filhos, filhos de Israel. De modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Ou seja, Ruben não entra na, na genealogia de Jacó. De primogênito de Jacó, né? É. Então, Verdade. então Mas a vai que ele primogenitura, ó, foi. a primogenitura de Isaac seria Esaú foi para Jacó e que deveria ir para Ruben, que era o mais velho, foi para José. E aí, na verdade, foram para os filhos de José. Por quê? Porque a gente vai ver já mais ali na frente que Jacó pensou que José tinha morrido. Olha como que diz o texto: deu-se a primogenitura aos filhos de José, filhos de Israel, de modo que não foi contado na genealogia da primogenitura. Né? Vamos ver agora o 2. Dois. Primeira Crônica 5:2. Porque Judá foi poderoso entre seus irmãos, e dele veio o soberano. Porém, a primogenitura foi de José. Então, Judá foi contado no lugar de Ruben. Então, na genealogia da primogenitura, Judá aparece no lugar de Ruben. Aham. Mas a primogenitura é de José, não é de Judá. Aham. Até porque, se nós olharmos na cronologia, depois de Ruben, nós teríamos Simeão, depois nós teríamos Levi, e aí que aparece Judá. É que ele diz aqui o verso que Judá foi poderoso, então era como o líder, mas a primogenitura mesmo foi de José, E também né? porque Jesus vem de Judá, né? É, Então presta verdade. atenção, que a primogenitura ficou com José, ok? Ah, E ok. quando Esaú recebe Jacó, ele levanta os olhos e o que que ele vê? Esaú, ele vê as escravas com seus filhos, Lia com seus filhos e Raquel com o filho, correto? Uhum. E ele vai ver que tem um monte ali de presentes, tudo que Jacó adquiriu na vida, está tudo preparado como oferta para ele. Porque ele pegou Aham. todo o patrimônio que ele tinha e ele dividiu em três partes. Ele deixou parte do patrimônio com as escravas, parte do patrimônio com Lia e também parte do patrimônio com Raquel. Aham. Porque, não sei se você lembra que ele prometeu lá no deserto, a gente viu lá naquela escada do céu, que se ele chegasse em paz na casa do seu pai, o Senhor, seu E Deus, daria de tudo, né? ele daria tudo. E também ele iria edificar uma casa para o Senhor. Ele daria o dízimo de tudo, exatamente. Só que Uhum. Jacó, ele não vai dizimar. Ele prometeu que dizimaria, não prometeu? Prometeu. Mas quando ele está voltando, ele vê o rosto de Deus no rosto de Esaú. Está escrito no versículo 33, lá que quando ele vê o rosto de Deus no rosto de Esaú, ele pega 100% de tudo que Deus deu, divide em três partes e entrega para Esaú. Porque ele Oh, entende glória. que se Deus mostrou o rosto dele no rosto de Esaú, Parte de Isaú. ele quer que ele dizime na vida de Esaú. Só que ao Hum. invés de ele dar 10%, ele vai lá e dá 100%. Uhum. E veja a presença poderosa sendo desenvolvido aqui, Leide. Aham. Muitas vezes nós estamos num cenário adverso e a gente chega nesse cenário e sente a presença de Deus e muda tudo. É.
Não é à toa que quando Jesus nos prometeu que a sua presença seria desenvolvida todos os dias em nosso coração. O que que é isso? Autoridade. É, Agora, não é interessante pensar por que Jacó não dizimou? Porque ao invés de ele dar somente 10% de tudo que ele tinha, sabe? Olha só, sabe o que que é isso? Ó, vamos ver a reação de Esaú nessa hora. Deixa eu pegar o verso aqui, olha como que Esaú reage. Gênesis 33, 9. mas Esaú disse: Eu tenho bastante, meu irmão. Seja para ti o que tens. Ele está dizendo o seguinte: fica para você o que é seu, porque eu não preciso do que é seu. Lembra que Isaac era o único homem da Bíblia, além de Salomão, que Deus diz que ficou riquíssimo. A Bíblia diz que ele foi próspero, rico e riquíssimo. E olha só, Isaac, o pai deles. hã? Isaac, o pai deles. O pai de Esaú. Esaú estava sobre os bens de Isaac. Então ele tinha muitos bens, Isaac. O Aham. Esaú tinha muitos bens do pai O de pai Jacó deles. também. É. Então, Aham. então ele estava sobre a posse dos bens de Isaac, Esaú, sabe? Uhum. Então ele diz assim: não, fica contigo, porque eu tenho muito, né? E olha só o que Jacó responde para ele. Essa resposta a gente já viu, mas é para ressaltar, ela deveria ser um hino de louvor a Deus para todo crente. A Uhum. resposta de Jacó aqui é um código bíblico, porque isso muda a nossa vida. Não é apenas mudar o modo de viver, não. Porque se nós entendêssemos, sabe, o que a gente quebra com isso, a mentalidade, sabe, a gente quebra inclusive um processo de mentalidade hereditária. O bisavô, o teu avô, o teu pai passou, e você quebra isso. Aham. Mesmo que que eles não tenham tido posse, você vai desenvolver muitas posses. Porque olha só, quando eu estou falando aqui de mudar uma vida, eu estou falando de mudar o aspecto também geracional, de mudar a sua história. Olha só o texto. Vamos ver o texto? Vamos. Então vamos lá, olha o 10. Então disse Jacó: Não, se agora tenho achado graça em teus olhos, peço-te que tomes o meu presente da minha mão, porquanto tenho visto o teu rosto, como se tivesse visto o rosto de Deus, e tomaste contentamento de mim. Tá, e vamos ver o 11 também aqui. Toma, peço-te a minha bênção, que te foi trazida, porque Deus graciosamente me tem dado, e porque tenho de tudo. Então qual é a diferença entre Jacó e Esaú? Esaú tem bastante, tem muito, mas Jacó tem tudo. É verdade. Então qual é a diferença entre os que têm muito e os que têm tudo? Quem tem muito sempre precisa de um pouco mais, pouco mais, um pouco mais. Agora, quem tem tudo não precisa de nada. Aleluia! Aleluia, glória a Não, só Deus. isso aqui já valeu o dia inteiro de hoje. Já, foi muito bom, viu, Maicon? É, Foi muito revelador. a gente já tá no finalzinho, tá? Então, assim, ó, agora, como que você pega tudo que você tem e olha só, porque eu tenho tudo. Porque ele entendeu que quando ele saiu para o deserto, Jacó, ele foi só com a roupa do corpo. E ele voltou para casa de volta para o seu pai, muito rico. Então, o que que ele entendeu? Que o meu tudo não está nas coisas que eu possuo. O meu tudo está naquele que me deu todas as coisas. Exatamente. E quem tem Deus por Tem provedor, tudo, tem tudo. tudo. Porque ele Ainda não que vai me deixar tirem tudo, completamente. ainda que me tirem tudo, ainda que eu perca tudo, Lady, ainda É, que tudo ao seu redor dê errado, sabe? Mas quem tem Deus como provedor tem tudo. Porque o meu tudo não está nas coisas, o meu tudo está naquele que me proveu todas as coisas.
Glória, glória, aleluia. É. Ele saiu do deserto com a roupa do corpo. E assim, e não tem como a gente não fazer aqui uma relação com o filho pródigo, sabe? O filho pródigo, ele levou a sua herança, mas não levou o pai. É, O mais velho ali, ele não embolsou nada, mas ele estava na casa do pai. E na hora que ele aham, quis entrar na casa, quando o irmão tinha voltado e foi ofertado a ele ali uma festa, né? O pai disse para o irmão mais velho: Olha, porque ele ficou chateado por causa ali do bezerro, né? aham, E o pai falou assim: Meu filho, tudo que eu tenho é teu. é verdade. Ou seja, a minha presença garante todas as coisas. Aham, Mas o filho mais velho não viu o significado no que isso representava. Ele ficou correndo atrás de um simples bezerro que o irmão tinha ganhado e ele não. E tem muita gente que age assim, que tendo pai e tendo todas as coisas do pai, fica correndo atrás de um mísero bezerro. é verdade. Vamos ver Lucas 15. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais jovem disse ao pai: Pai, dê-me a parte dos bens que me pertence. Assim, repartiu a propriedade entre eles. A palavra pródigo no passado, ela significava generoso. Com o tempo ela vai mudando o significado. Essa parábola, na minha percepção, ela devia se chamar mais sobre falando mais do pai do que os filhos, porque na verdade essa parábola devia se chamar pai generoso, pai pródigo. Por quê? Porque na verdade, sabe, as coisas, né, foram divididas ali toda a herança em duas partes. O filho mais novo, ele tomou tudo que o pai tinha dado para ele e foi para uma viagem longínqua. Aí ele desperdiçou todos os seus bens vivendo dissolutamente. Ó, vamos ver o 13. Poucos dias depois, o filho mais novo juntou tudo o que tinha e foi para uma terra distante, onde dissipou seus bens, vivendo de maneira desregrada. O 14 e o 15. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. Agora tu imagina um moço judeu, Leide, apacentando porco. Que é isso? 16. Abominação para eles, né? Nossa, E humilhação. desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, um animal que até então era imundo para qualquer judeu, pela sua concepção religiosa, Se alimentava melhor que ele. e e olha o que que os amigos dele falavam, né? Que o porco, um animal imundo, tem mais valor para nós do que você. Aham, Porque nós temos a ideia de que um amigo mundano, que gosta das coisas imundas, vai gostar da gente que pertence a Deus. Mas para quem aham. é imundo, o que é imundo tem mais valor daquilo que é puro. Mais valor do que é verdade. Ele foi reduzido e humilhado no nível mais baixo, ao nível de um animal imundo. Abaixo do porco, né? Porque o porco ainda É. tinha o que comer. E aí ele cai em si, porque ele estava completamente fora de si. A Bíblia diz, olha só aqui o verso 17. E tornando em si, disse: Quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele viu que na casa do pai dele até os empregados tinham fatura de pão. Ou Aham, seja, na casa do meu pai, até quem não é filho é tratado como se fosse. é verdade. Oh, glória! Vamos ver esse versículo para a gente finalizar, então. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz.
e alegria no Espírito Santo. Amém. Eu estou com Aleluia. meu coração para falar um pouco mais do Espírito Santo também, tá? Então, esse versículo é prova categórica de que na era da igreja, a igreja é o reino de Deus, porque o contexto aqui trata da vida da igreja nessa era. Uhum. A igreja é uma questão de graça e de vida, enquanto que nós desenvolvemos nesse processo uma questão de disciplina, tá? E quando fala aqui, ó, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça. Vamos ver o que sublinha esse termo aqui, justiça. Justiça. O reino de Deus é a esfera em que ele exerce sua autoridade para expressar a fim de cumprir o seu propósito. Nesse reino, o que importa não é comer nem beber. Justiça, sim, justiça, além de paz e alegria no Espírito Santo. A justiça que denota o que é correto, o que é adequado. O que vem no reino de Deus deve ser correto e adequado para com os outros, para que as coisas e para com Deus. Neles não deve haver nada de errado, inadequado, tortuoso, tendencioso ou imparcial. Isso requer que sejam rigorosos ao tratar consigo mesmo. Mas é o fruto da justiça, como diz lá em Hebreus 12:11, né? Ela caracteriza o relacionamento com os que vivem no reino de Deus, devem ter uns com os outros e com Deus. Se nós formos justos, corretos e adequados uns com os outros, para com as coisas e para com Deus, teremos um relacionamento pacífico com os outros e com Deus. Assim teremos alegria no Espírito Santo, em especial diante de Deus. Desse modo, seremos enchidos de alegria e do Espírito Santo, como lá em Atos 13:52, que diz assim, ó, e os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Amém. Aleluia. Então, o nosso viver em justiça, paz e alegria no Espírito Santo são a realidade do reino de Deus. Segundo o contexto também de todo esse capítulo aqui de Romanos, esse versículo foi escrito para que nós possamos receber bem os crentes, sabe? Receber bem eles, de forma que possamos ter a alegria do Espírito Santo diante de Deus, o que prova que não estamos sujeitos à autoridade de Deus no seu reino. Ó, de outro lado, se não seremos corretos nem adequados para com aqueles que não recebemos e não teremos paz com ele, assim não teremos alegria no Espírito Santo diante de Deus, o que prova que não estamos sujeitos à autoridade de Deus no seu reino. Maravilha, Leide, maravilha. Ó, então, Maravilha. a próxima aula nós vamos partir daqui, ó. O Salvador é o prometido de Deus. Então a gente fez tudo isso para ver a questão da primogenitura e aí a gente volta no ponto que a gente começou. Tá legal. Então, nós temos dois problemas aqui para a gente ver na próxima aula. A gente vai começar disso aqui, nós vamos entrar também em outros assuntos. Quais são os dois problemas? O homem depende do seu direito de reinar, que está sendo sequestrado, e também por ele ter sido cheio de uma natureza maligna. Então, Deus ele precisa cuidar de dois problemas aqui. Deus ele fez Ah, duas promessas, duas grandes promessas. Ele prometeu resgatar o homem do controle de Satanás. aham. Lembra o que que Paulo nos fala? Ó, Paulo nos diz assim, ó. Lê para nós o Efésios 2:2. Nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Olha de onde viemos. Nós andávamos dominados por Satanás, né? É, Então Deus ele te prometeu te resgatar do controle de Satanás, tá? né? E ele também prometeu dar vida, a vida dele ao homem, Aham, para que o homem possa cumprir o seu propósito, de que o homem possa conter a Deus. Essa promessa está lá em Gênesis 3:15. Para a gente já finalizar, então, vamos ver essa promessa aqui. Aqui, ó, 3:15. e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar.
Falando Então, para essa aqui, serpente, hã? falando para serpente, né? É a primeira promessa de redenção após a queda de Deus, né? E Deus está falando para a serpente, que simboliza aqui Satanás, após a queda de Adão e Eva, que a descendência da mulher ela é interpretada aqui como uma referência a Jesus Cristo, e no O futuro descendente, está bem explicado, né? é, O descendente. é, e é considerado uma profecia da vitória final de Cristo aqui sobre o mal. Tá? Aleluia. Vamos orar então, Leide, para finalizar. Senhor Vamos. Jesus, que esse conhecimento possa entrar no fundo do nosso coração, na nossa alma, possa entrar no Espírito, e que o Pensando. Espírito possa ter uma conexão com o Espírito do Senhor e possamos ser só um com o Senhor. Que o Espírito do Senhor desenvolva em nós, que interfira na nossa alma, no modo de pensar, no modo de sentir, nas nossas vontades e também no nosso corpo físico, para que o nosso corpo físico possa atender às necessidades do Senhor, para que possamos ser obedientes ao Senhor. Assim pedimos que essa obediência possa ser suprema, intensa e que essa conexão, Senhor, não nos deixe ficar sem o seu Espírito, que o seu Espírito prevaleça e se desenvolva cada vez mais intensamente dentro de nós. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém, Amém. 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 Beleza! Glória a Deus. Glória a Deus. Até a próxima, Lady. Grande Deus abraço. quer. Boa Para você noite. também. Boa Aleluia. noite. Tudo bom. Deus Aleluia. abençoe. Amém, mais. Fica Amém. na paz. Paz.